E hoje nós vamos trazer aqui um tema polêmico, ou se não é, nós vamos deixar ele polêmico Exatamente. hoje, né? Porque hoje nós vamos falar da crise da masculinidade contemporânea. E eu Esse quero homem está castrado, ele não está se impondo, ou seja, em determinado momento a sociedade o castrou e hoje a própria sociedade espera que o homem tenha a postura de homem. Nós homens entendemos que nós precisamos enxergar sempre em algum lugar. Ou seja, mas precisamos de referência e ser também instruídos por pessoas certas. Para Ou quem seja, não tem caminho, qualquer caminho está correto. Para quem está perdido, vai seguir qualquer caminho. E vamos lá, seja muito bem-vindo você que nos acompanha aqui para mais um podcast da Jornada de Honra. E hoje eu estou aqui com o nosso ilustre professor Luciano. Quero passar a palavra para ele para que ele possa se apresentar. muito prazer fazer parte aí dessa jornada, né, como o próprio nome diz. Sou o professor Luciano, tenho 42 anos, sou casado há 17 anos com a Silvana, sou pai de duas meninas, a Maria de 5 anos e a Ana de 6 meses. Sou formado em Geografia, História, Ciência Social, pós-graduado em Geografia do Brasil, em Ciência Política e pós-graduando em Neuropsicopedagogia. Então se prepara, porque hoje o nosso conteúdo ele está bem acima da média. Pegue seu caderno aí para que você possa fazer as suas anotações. E hoje nós vamos trazer aqui um tema polêmico, ou se não é, nós vamos deixar ele polêmico Exatamente. hoje, né? Porque hoje nós vamos falar da crise da masculinidade contemporânea. E eu quero perguntar aqui para o nosso professor Luciano, como tem sido o senhor na sala de aula, no seu dia a dia, lidar com essa crise na formação dos seus alunos? Então, o que a gente percebe é que ao longo do tempo fomos perdendo as nossas referências, né? Então, a partir da construção do homem, então a gente precisa já deixar claro isso. Ser homem, né, passa por uma construção social e biológica. Então, nós temos o lado biológico, a nossa testosterona, esse ímpeto, esse impulso, e nós temos a construção social. Ao longo do tempo, essa construção ela vai sendo alterada à medida daqueles que estão acima no poder. Então, toda a construção ela vai seguir a um propósito daqueles que comandam. E, trabalhando com jovens, eu tenho experiência do 6º ano até o EJA, nós percebemos que conforme o tempo vai passando, esses jovens eles vão cada vez mais perdendo suas referências, né? E ao momento em que o homem perde sua referência, é aquele ditado, né? Para quem não tem caminho, qualquer caminho está correto. Para quem está perdido, vai seguir qualquer caminho. E a natureza ela não vai adquirir vácuo, ela não vai admitir vácuo. Então, se você deixou uma brecha ali, alguém vai ocupar aquilo com toda certeza. Ou seja, você pode ter buscado essa referência em alguém que de fato não faz sentido à sua origem, à sua cultura, aos seus valores e etc. Então preste bem atenção, porque hoje o clima aqui no podcast da Jornada de Honra vai aquecer. Eu quero também fazer uma pergunta pertinente aqui ao nosso tema de hoje, a essa polêmica que nós vamos, se não é para você polêmica esse tema, nós vamos fazer e torná-lo ele polêmico, porque nós queremos buscar a essência, né? Como começou, né? Como começou esse impacto? Como começou e onde foi esse primeiro impacto aí na masculinidade? A gente pode pegar a primeira formação biológica, né? Então, não é uma aula, então a gente vai apenas contextualizar tudo aquilo que estamos falando, baseado em ciência, baseado nos filósofos, na sociologia, né, em valores empíricos. Então, quando nós pegamos, por exemplo, os primeiros homens que vão constituir família, né, a concepção de família, os homens eles foram chamados a caçar, que é o homem protetor, e o homem provedor. Se a gente parar para pensar em todo o reino animal, para quem é cristão, ele vai ter essa crença de que Cristo nos construiu e construiu cada ser que existe no planeta Terra com uma função. Ninguém ensinou a abelha a voar e a caçar o pólen. Ela já nasceu sabendo. Ninguém vai ensinar um pombo a voar, ninguém vai ensinar um lobo a caçar. Isso é intrínseco, ou seja, ele já nasceu com aquele ímpeto. E com o ser humano não seria diferente. Então, cada um de nós, homens, nascemos com algo que nos é intrínseco. Então, a priori, isso foi desenvolvido através da caça e da pesca. Então, o nosso próprio desenvolvimento psicossocial, motor, eu preciso enfrentar um bicho que, às vezes, é 3, 4 vezes maior do que eu. Como que eu vou fazer? Se eu estou sozinho, eu deixo para lá. Eu vou caçar um bicho menor, uma fruta, alguma coisa assim. Isso pensando lá no Homem das Cavernas, por exemplo. Agora, se eu tenho uma responsabilidade com a minha prole, com aqueles filhotes e aquela fêmea que ficou lá dentro da caverna, eu vou ter que, de algum jeito, derrubar esse bicho que é maior do que eu. E aí a gente vai desenvolver a nossa questão da testosterona,
a nossa questão que se perdeu nos dias de hoje, que é a questão de ter um princípio e ter por que lutar. Então, eu creio que essa comunidade dos dias de hoje acabou tirando isso da gente. Ou seja, o homem primitivo, ele teve que tomar uma decisão e assumir uma responsabilidade, né? Onde ele teve então uma consciência, podemos chamar aqui então de uma autoconsciência. Ou eu decido a fazer isso, a construir, a assumir, né, a minha prole, protegendo, provendo, ou seja, a espécie poderia ser eliminada. Exatamente. Então, a gente não pode, por exemplo, vamos pegar o outro extremo da balança, que é um movimento muito famoso hoje, que é o Red Pill. Né? O que é o tão famoso movimento Red Pill? Na verdade, são homens frustrados que tentam justificar, principalmente nas mulheres, o seu próprio fracasso. Então, por ele não conseguir ter uma boa mulher, ou construir uma boa família, ou não ter essa autoconsciência, ele acaba terceirizando a sua responsabilidade. Você ganha mal porque você não produz o suficiente para ganhar bem. Você está gordo porque você não faz exercício. Você não tem uma boa mulher porque você não tem nada a oferecer. Então, a partir do momento que ele identifica isso, e geralmente ali entre os 30 e 40 anos vai batendo essa crise, né, esse plano espiritual e essa consciência vai chegando mais forte, ele começa a se perder e, de novo, perdido, qualquer um que se aproximar com essas ideias pouco mais extremistas, até podemos dizer, vai tomar conta. Ou seja, deixa de ser interessante e deixa de ser útil. Exatamente. O homem ele foi feito para ser útil. O homem liso nem a mãe gosta. Então, mas não é no sentido do dinheiro, é no sentido da utilidade. Então, quando um homem ele está em um espaço, espera-se que ele seja o resolvedor do problema. Agora, a nossa sociedade moderna ela foi esvaziando o sentido da masculinidade. Então, a partir do momento em que esse homem não vê mais sentido na masculinidade, a gente tem um derretimento moral da sociedade. E aí a gente vê, por exemplo, esses tantos casos de feminicídio, de violência contra a mulher. Por quê? Porque o homem não mais se impõe. Por que ele não se impõe? Porque ele não vê sentido. Uau, olha só o quanto isso impacta hoje a nossa sociedade, né? O quanto isso traz aí clareza para nós aí, o quanto os homens hoje precisam de uma postura de enfrentamento, ou seja, buscar nas suas origens, né, esse seu leão interior, né, porque eu entendo que quando o homem ele deixa de assumir esse leão que tem nele, né, esse homem, a sua masculinidade de fato, ou seja, trazer essa comparação aí desse movimento que você trouxe para nós aqui, comparado com o homem primitivo. O homem primitivo, sem informação nenhuma, ele tomou uma decisão, e uma decisão 100% assertiva. E o homem contemporâneo, com tantas informações, né, eu acredito até, e o senhor pode aqui contribuir conosco, essa busca de dopamina, né, desenfreada, faz com que também ele perca um pouco de sentido, ou seja, para com a sua essência, para com a sua missão, com o seu propósito. Ou seja, há um número de homens também muito grande, sem sentido na vida e sem propósito, ou seja, perdido, não sabe aonde está e muito menos aonde ele vai chegar. E o problema é a terceirização. Então eu só cheguei até aqui porque alguém foi culpado por isso. Tem alguns vídeos até na internet, né, que falam muito da questão da caixinha do nada, né, que os homens têm uma caixinha do nada, então de vez em quando você vê o homem com o olhar fixo pensando em nada, e aí a esposa, a mulher, a namorada, a mãe fala que está pensando nada. Na verdade, se nós formos fazer aí uma análise sociológica, no momento em que esse homem ele começa a sentir um incômodo, ou seja, quando ele está nessa tal caixinha do nada, é que dentro dele ele está sentindo que algo está errado. Eu não estou dentro do meu habitat natural. Eu não estou produzindo o tanto que eu tinha que produzir. Eu não estou vivendo o que eu tinha que viver. E isso dentro dele, que já é intrínseco a ele, está o incomodando. Qual é o problema? A maioria das vezes ele não sabe a quem recorrer, aonde pedir, até porque é muito do homem também, essa de ficar um pouco mais retraído. Então, por isso que é tão importante você ter ferramentas as quais não dê a resposta, que é meio que filosófico, né? Não é dar a resposta, é ensinar esse homem a fazer as perguntas. O que te incomoda e como vamos sair dessa situação para chegar onde você tem que chegar, não é onde você quer chegar, onde você tem que chegar.
é necessário, onde ele precisa chegar, né? Porque ele entende, nós entendemos, nós homens entendemos que nós precisamos chegar sempre em algum lugar. Ou seja, mas precisamos de referência e ser também instruídos por pessoas certas. Ou seja, muitas vezes há esse vácuo porque ele, consciente ou inconscientemente, ele negociou seus valores e princípios. Ou seja, e como você bem disse no início, a natureza ela não permite vácuo. Então, quando esse vácuo ele é preenchido, né? Por exemplo, o homem, para ele, a sinceridade, a honestidade é um valor acima da média. Ou seja, mas ele perdeu a referência dele, ou o pai, ou o avô, ou a mãe, perdeu a referência e se conectou com pessoas que para isso não é valor para a pessoa. Ou seja, preencheu um vácuo ali com algo que não faz sentido e que não pertence à essência do ser dele. Ou seja, consciente ou inconscientemente, ele está ferindo a identidade dele. E isso, cedo ou tarde, vai dar fruto. E o fruto é esse vazio. Exatamente. A gente pode pegar até dados. Por exemplo, o número de lares hoje que são chefiados por mulheres é muito maior do que em qualquer outra era, com exceção à época de guerra. O que acontece? Se você pega, por exemplo, um homem há 50 anos atrás, esse homem encontrou uma mulher, tiveram um relacionamento e ela engravidou, por exemplo. Esse homem chegava em casa, a própria família, a própria comunidade ia exigir dele o quê? Assuma a sua responsabilidade de homem. Você vai assumir essa mulher e vai assumir esse filho. Hoje, em troca de uma tal liberdade, o que acontece? Esse mesmo homem ele vai chegar, vai fugir, ou ele vai até ameaçar a própria mulher. Se você vier atrás de mim, vai acontecer algo de ruim com você. Ou seja, ele trocou a autorresponsabilidade pela dopamina barata, como você bem disse. Então, preciso ser feliz a qualquer custo, nem que custe a felicidade do outro. Uau. Então a gente podemos já começar a dizer então que isso já é um dos princípios da castração da masculinidade. Quanto isso tem impactado a nossa sociedade e a responsabilidade do homem, né? É porque ele consciente ou inconsciente, ele vem sendo castrado, e nós já temos falado sobre isso, sobre essa castração da masculinidade, que é centenário isso. É centenário isso. E hoje nós temos uma porcentagem de homens muito acima da média com esse desafio, né? De muitas vezes ele não entende que ele está sendo castrado e muitas vezes o orgulho não permite ele entender que ele está castrado e que precisa de ajuda. Hoje, você que dá aula para jovens, etc., como você espelha isso numa sala de aula, por exemplo? Você vê bem, não apenas em sala de aula, mas nas nossas redes sociais, por exemplo. Essa questão da castração, ela é tanto biológica, então nunca antes na história da humanidade os homens tiveram níveis hormonais, principalmente de testosterona, tão baixo quanto temos hoje, por N questões. E o ponto social, você pode colocar vários vídeos aí, seja Instagram, TikTok, em que alguma mulher está sendo agredida ou sofrendo grave ameaça, e você vai ter 2, 3, 4 homens que, ao invés de reagir e se impor, vão optar por não fazer nada. Esse homem está castrado, ele não está se impondo. Ou seja, em determinado momento, a sociedade o castrou e hoje a própria sociedade espera que o homem tenha a postura de homem. Então, como ele vai ter a postura de homem se ele foi desmotivado proporcionalmente a não ter essa postura? Então, o homem ele vai ver, né, essa questão da violência contra a mulher e ele prefere seguir aquela máxima de briga de marido e mulher não se mete a colher. Então o homem acaba se retraindo e agrava ainda mais essa situação. Então você está me dizendo que isso enfraquece ainda mais a masculinidade dele. Ou seja, o posicionamento e essa postura, né? Do seu ponto de vista, como esse homem tem que se posicionar hoje? Qual a sua postura de enfrentamento para com essa situação? É só a gente pensar que o clássico não envelhece. O clássico, ele é clássico porque ele sempre funciona. Então, se os homens aí que estão nos assistindo, eles pensarem no pai, no avô, na figura masculina que fez parte da vida dele na infância, 90% do que foi ensinado vai valer para os dias de hoje. As escrituras sagradas foram escritas há milênios. Não tem uma vírgula que nós possamos desconsiderar hoje. Por quê? Porque o clássico, ele não envelhece. Então, a primeira coisa é o homem identificar o seu problema. Então, ele sente um vazio. O que é esse vazio? A falta de propósito. Ok. Como eu vou fazer isso? O exemplo crasso seria o exercício físico. Então, imagina hoje um homem que tem um filho, uma filha, e de repente o local está em perigo, está pegando fogo, ele não consegue pegar essa criança no colo e correr 100 metros. Imagina um homem que ele não consegue ser provedor da sua própria casa. Como ele vai ser referência para a esposa?
Se a esposa precisa resolver os problemas domésticos, os problemas financeiros, os problemas familiares, precisa fazer jornada dupla, tripla, qual é o valor desse homem? Intrinsecamente, ele sabe que ele está errado. Agora, o que, que ele está fazendo para mudar o jogo? Então, através da educação, e hoje nós temos ferramentas maravilhosas, ele precisa buscar o que ele não teve antes, que é a referência. Bom, então você está me dizendo que ele deixa de construir o seu legado, que é dele, né? Nasceu para isso, para construir um legado O homem troca o legado pela dopamina. pela dopamina. E como hoje é uma frequência muito alta, né? Ele se esconde, busca a dopamina barata e se esconde atrás dessa dopamina. Quando você fala que ele tem que buscar, eu acredito, e você que está nos acompanhando, preste atenção, quanto isso é importante. O professor está falando que nós precisamos de buscar essa ajuda, de reconhecer, de buscar essa ajuda. Com isso você está aniquilando um orgulho aí que impede que você saia dessa caixa e assuma a sua responsabilidade, muda o jogo e entenda que o jogo é seu. E você precisa ganhar esse jogo. A importância. E por isso nasce então a jornada de honra. A jornada de honra é para isso, para conectar homens de fato que desejam se afrontar, entender quem ele é de verdade, assumir o seu cajado e fazer o que precisa ser feito. Não aquilo que ele quer fazer, o que ele vem fazendo, que não é para ele fazer. Entende? Porque já chegou homens me procurando, olha só, senta, se você está de pé, senta. Homens que já me procuraram para fazer cursos que não cabe a ele, que eu não vou nem falar o nome aqui dos cursos. Você está entendendo? Isso é muito grave. Aí eu vejo assim, professor, também, Luciano, a falta de consciência. E aí a gente valida aqui a referência. Ele não tem, ele não ancorou, não modelou, né? E nós temos falado muito nas nossas mentorias sobre a amoldagem, ser amoldado por referências negativas e positivas. Exatamente. Coisas que vai te posicionar, vai gerar uma postura de enfrentamento para com a sua responsabilidade ou não. Então é importante saber aonde você está hoje, com quem você está andando e qual que é o propósito das pessoas que você está conectada hoje. Isso também faz com que você afunda ainda mais aí nesse mar onde você está, ou você busca outros mares para assumir de fato o seu cajado. Eu creio que o próprio nome ele já diz muito, né? Então a jornada, porque não é algo aleatório, precisa ter um começo, um meio e um fim. E honra é o que mais falta na sociedade atual. Então a sociedade esvaziou o homem de honra e depois quando ele não reage da maneira que a sociedade espera, tem pessoas que se espantam. Então, o homem ele não nasceu para ser confortável. Se o homem tivesse no conforto, o animal saciado, ele dorme. Então, por que a importância do jejum para a oração? Se você fizer uma oração com a barriga cheia, você dorme. Se você fizer uma oração em jejum, aquilo vai te potencializar, você está mais atento. Então, essa postura de, primeiro, ele sabe que ele está errado. Como eu falei, ele sabe que ele é gordo porque ele come demais. Que ele é pobre porque ele não está gerando valor. O homem precisa gerar valor. Não apenas correr atrás do dinheiro, mas fazer com que esse dinheiro venha até ele. Porque o valor ele vai além do dinheiro. O dinheiro ele não pode ser causa, ele tem que ser uma consequência. Então, a partir do momento que ele identifica, ele precisa buscar construir uma jornada. Eu gosto muito de fazer um paradoxo da jornada com o exercício físico. O cara que nunca entrou numa academia, se ele for na academia hoje, ele vai erguer lá 10 quilos em cada braço, amanhã ele não vai conseguir mexer o braço. E aí, qual vai ser a tua postura diante da dor do teu braço? Você vai querer relaxar? Não, não vou nunca mais porque doeu pra caramba. Não, eu vou hoje de novo. E amanhã de novo. O que vai acontecer? Ele não vai ver um progresso de um mês, de 6 meses, é a partir de um ano e pouco, que esse homem vai ver esse processo. A jornada de honra é exatamente isso, que ele possa identificar o problema e buscar e criar dentro dele as ferramentas as quais ele vai se fortalecer como um homem. Ele precisa ser homem, porque provavelmente não teve ninguém na infância dele que quando ele caiu falou, levanta, para de chorar que você é homem. Não quer dizer que o homem não tem sentimentos, mas o homem reage de maneira diferente. Caso contrário, toda a espécie estaria extinta. Ou seja, o homem nasceu para ser forjado todos os dias, né? Eu costumo dizer assim, o meu pai, eu sempre digo assim, meu pai nunca permitiu que um homem dormisse mais de 3 horas num processo contínuo. Mas as pessoas perguntam, mas antes você não dormia? Não, meu pai sempre ensinou que o homem tem que levantar primeiro. O homem, se ele toma café, ele tem que levantar, fazer o café dele, sacudir a poeira e avançar.
ir em busca e em caçar, né? O homem tem que ser caçador. E isso meu pai me ensinou desde muito cedo. E muitas vezes eu falo isso em alguns lugares, ou até algumas mentorias que eu estou dando, e as pessoas se espantam no início. Mas é porque o homem, ele sempre tem que estar sendo incomodado, saindo da zona de conforto, para que assim ele não dorme, né? Exatamente. Ele não pode dormir, não pode descansar. E você que está nos ouvindo aí, preste atenção no que eu vou te falar. Você, homem, não foi criado para receber o muito obrigado, tapinha nas costas, não. Não. Você nasceu para ser afrontado todos os dias. No dia que você parar de ser afrontado, você para de produzir. O dia que você parar de produzir, você para de ser útil e de ser interessante para alguém. Exatamente. E eu não sustento a minha casa necessariamente por amor. Então, o que é o amor? O amor é uma decisão. Então, eu decido que todos os dias eu acordo às 5h30 da manhã e eu vou lutar pelas 3 pessoas que são responsáveis direta, fora a responsabilidade que eu tenho para com os meus pais. Então, é uma decisão. Eu não sustento a minha filha porque eu a amo. Amar a minha filha é uma consequência. Eu a sustento porque é a minha obrigação moral e é o meu objetivo de vida. Eu preciso crescer, levantar, superar a dor. E pode ser que no final, quando ela tiver lá seus 18, 19 anos, ela fale pai, tô indo. E vá para a Europa, vá fazer um curso, vai e a gente passe anos. Mas eu não estou esperando a recompensa. A recompensa não é externa, a recompensa é interna. Eu senti que o meu propósito ele foi cumprido. Nessa questão que você até tocou no ponto do seu pai, eu acho interessante, partindo do mais básico, que é a postura de homem. Eu me lembro muito bem que eu tinha ali 10, 11, 12 anos, e quando criança eu sempre gostava de assistir televisão deitado, encostado no meu pai. A partir do momento em que eu fui entrando ali na pré-adolescência e adolescência, meu pai começou a brigar comigo. Levanta, você só vive caindo, senta direito. Né? Quando eu fiz meus 18 anos, o meu pai bateu nas minhas costas e falou, ó, casa, comida e roupa lavada, eu garanto para você. Agora, se quiser um tênis, uma calça, uma blusa, vá trabalhar e vai produzir o seu. Quer dizer, houve algo que também é muito importante falar, a quebra de um ciclo. Então, a passagem da criança para o adolescente, do adolescente para o adulto. Então, o que acontece hoje? Nós temos homens de 40 anos que são adolescentes. O cara tem 40 anos, está com uma bermuda florida e um boné à barreta, isso é a postura de um homem? Você vai me desculpar, mas não é. Você já passou da fase. Um menino, um adolescente de cabelo colorido, com a camiseta de personagem, de desenho, isso é muito bacana, legal. Você tem 40 anos. Se vista, se porte como um homem. Você é homem, querendo você ou não. E, na hora da sociedade apontar o dedo, ela vai falar que você pode ser um homem desconstruído. Nossa, ele é muito moderno. Mas a hora que o barco começar a afundar, vai ser o homem de verdade que eles vão buscar. Exatamente. Além de ser desconstruído, né, ele é taxado como improdutivo. Exatamente. Então, quando se fala você é homem, o homem tem que produzir. Né? Lá em Gênesis fala para nós que o homem nos fez em imagem e semelhança, Deus nos fez a sua imagem e semelhança e deu uma ordem para nós irmos e dominar. Né? Ou seja, o quanto esse homem com essa postura ele domina e o quanto ele está sendo dominado. Então, exatamente, porque até biblicamente falando, não sou especialista, né, mas assim, homem ame a sua esposa, esposa respeite o seu marido. O que o homem, dito como moderno, está fazendo para ser respeitado pela esposa? Você não faz o básico, você não é um provedor, você não é um protetor, você passa segurança para sua esposa ou você é aquele cara que liga para o seguro a hora que o pneu do carro fura? Nossa, anota isso aí. O quanto você tem feito isso, né? Entende? Então você não assume o básico. Ou seja, chamar alguém para trocar uma resistência do chuveiro, arrumar a gaveta do armário, coisas básicas, mas que vão compilando. Anderson, existe uma profissão chamada marido de aluguel. Como eu, um homem velho, careca e barbado, tô com um chuveiro com a resistência queimada em casa, eu vou ter a cara de pau de pegar meu celular e procurar um marido de aluguel. Olha o peso do nome. Nossa, tá ligando para onde? Para um marido de aluguel. Para quê? Para trocar uma resistência. Para consertar um pequeno conserto de casa. Estou falando que você precisa construir uma parede, mas você precisa tomar uma postura, ainda mais hoje que a gente tem o chat GPT, tem todas as ferramentas, como trocar uma resistência, como trocar o pneu do carro. Então, seja homem, tome a frente. Você nasceu para ser líder. Então, não deixe que a dopamina barata te coloque lá para baixo. Busca, com as pessoas que são melhores do que você, aquela referência que está te faltando. Cara, eu estou sentindo que eu sou pobre, eu não estou conseguindo ganhar o dinheiro suficiente, eu preciso buscar um especialista, me ajuda, eu ganho X e eu quero chegar a ganhar Y. Como eu vou construir isso? Eu estou praticando musculação aí há 2 anos e pouco. Eu conversei meia hora com um profissional da educação física e ele falou, o seu treino está errado. O cara é personal. E aí ele me montou um treino ali e falou, segue isso aí. Em 2 meses eu já estou vendo muita diferença.
Então, procurar a pessoa que é especializada naquilo que está te atingindo, seja no ramo espiritual. Quantos casamentos acabam porque o casal não vai falar com o padre ou com o pastor para quem é evangélico? Procura alguém que seja uma referência para você naquele assunto que está te incomodando e segue em frente. Independente da área, né? Independente da área. Independente da área. Eu vejo assim que o homem ele tem que quebrar esse paradigma aí do orgulho, de não querer buscar ajuda. Quanto a quantidade de homens, a porcentagem de homens que morrem por não fazer um exame, Exatamente. né? Por não buscar um médico, não fazer aí exame simples, né? De rotina, uma vez por ano. Isso tem destruído, tem matado muitos homens. Eu conheci vários casos que eram coisas simples, mas o orgulho não permitiu que ele buscasse ajuda ou de um especialista. Agora vamos lá. O quanto eu tenho percebido que o Luciano ele entendeu o propósito da jornada de honra. Né? A gente não conversou sobre isso, mas você entendeu o quanto é pertinente a jornada de honra hoje para a nossa sociedade. Né? Eu tenho, através dos nossos estudos, através dos nossos troca de conhecimentos, eu tenho aplicado e já tenho tido muitos resultados, entretanto, com os conteúdos que nós estamos, né, trabalhando, desenvolvendo. E agora, para hoje, Luciano, a realidade de hoje, o quanto você entende da necessidade do homem contemporâneo ter essa consciência que ele é um homem de verdade, que tem uma honra reservada para ele, que tem um propósito reservado para ele e que ele não está vivendo esse propósito, mas que também assume a importância desse homem estar conectado com homens de verdade, homens de honra, homens que de fato querem viver isso, quer assumir a sua vida, assumir a sua identidade, assumir, para você que é casado, assumir a sua família, assumir os seus filhos e entender que esse amor é decisão e é uma renúncia, né? Porque muitos casos eu tenho atendido, Luciano, e que o homem ele não quer renunciar, né, às suas vontades, né? Ele não quer renunciar às suas vontades e se entregar de fato, né, para o seu matrimônio, para a sua família e de fato construir aquilo que precisa ser construído, o seu legado, com base nos seus valores, né? Aqui nós estamos falando de valores, de princípio e da vontade. O homem, ele não quer investir nos seus valores, nos seus princípios e quer se dar somente para as suas vontades. O quanto isso tem impactado, de fato, as famílias hoje? A gente percebe, até na própria... nós que trabalhamos na educação, a gente percebe uma ausência familiar, até mesmo nas reuniões de pais, por exemplo. Então, se o pai ele não consegue ser referência para o filho dentro da escola, por exemplo, reunião de pais de 6º ano, lota a sala de aula. Quando chega no ensino médio, não tem mais nenhum pai aqui. Será que aquele menino já está forjado? Então, nós até utilizamos, né, no nosso bate-papo que nós, além de moldarmos, precisamos forjar. E a forja, ela só acontece na pancada. Então, toda educação, tem até uma professora, esqueci o nome dela, mas que ela fala que toda educação advém do trauma. O que é trauma? Tem uma madeirinha, né, que se chama talmazen, e você coloca na planta para que a planta suba naquela direção que você quer. Toda educação ela precisa vir do trauma. Olha, meu amigo, você precisa fazer isso. Quem faz o que quer é criança. O homem faz o que tem que ser feito. Ninguém está esperando... um homem ele não pode esperar gratificação. Olha, eu fiz isso, seja grato por mim. Não, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Você foi preparado biologicamente. Deus e a natureza, ela te proporcionou ferramentas as quais você pode utilizar para potencializar aquilo que já é seu. Então... E nós precisamos entender o seguinte, a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, a sociedade brasileira, ela ruiu. O Brasil hoje não é mais uma sociedade, nós vivemos em bandos. E todos os homens, uns mais cedo, outros mais tarde, eles vão sentir o peso de não estar fazendo aquilo qual ele nasceu para fazer. Ele sabe que tem uma coisa que está incomodando, ele sabe que tem algo que está errado. Se você pegar, por exemplo... o Elon Musk, ou qualquer cara que seja referência na área qual atua, e perguntar para ele, ele sabe que tem algo que está incomodando ele. Então, cabe a esse homem, com todas as ferramentas que nós temos hoje,
buscar se lapidar e se forjar. Agora, forjar não é fácil, não é para qualquer um. Exatamente. Quando falar de forjar, fica bem atento naquilo que nós vamos falar agora sobre o rito de passagem e a forja. Porque o rito de passagem, lá dos 0 aos 7 anos, dos 7 aos 12, dos 12 aos 18, e eu costumo dizer que no rito de passagem é onde entra a forja dos 21 anos, aonde se constrói uma independência. E muitas vezes, você é de maior, você tirou a habilitação, você vota, você vai fazer o que quer da sua vida. Presta atenção, muitos pais, quando você falou assim, que no fundo de 2 ou no médio, já não tem, a presença dos pais já diminui, eu conheço e já vi muitas situações onde o pai não preparou os filhos e espera que os filhos assumem uma postura de um homem forjado. Exatamente. Mas ele não teve rito de passagem, ele não ensinou, ele não amoldou, ele não preparou, simplesmente joga o filho numa sociedade de leões, né? Joga um cordeiro no meio de leões. O que vai acontecer? Né? Crise de identidade, crise de valor. Ele não foi preparado. E preste atenção, você que está nos acompanhando. Aqui na Jornada de Honra, se você que é pai, homem, casado, não teve esse rito de passagem, aqui você vai aprender o que é um rito de passagem. Aqui você vai fazer o rito de passagem, você vai ser forjado e com isso você vai estar preparado para ter essa consciência e de olhar para o seu filho e falar assim, olha, eu preciso contribuir com ele. Por quê? Como que você quer forjar se você não teve, você como pai não teve rito de passagem, não foi forjado e quer deixar o seu filho, né, os seus filhos aí, a Deus dará numa sociedade de leões. Então preste atenção, na Jornada de Honra você encontra, aqui o homem encontra o caminho, a jornada correta para que você possa ser forjado. E com isso, só forja quem foi forjado. Exatamente. Homem forma homem. Homem forma homem. Homem forjado forma homem forjado. É impossível um homem assumir toda a sua potência, a sua capacidade, se ele não for treinado por outros homens. Então, da mesma maneira que são conceitos adquiridos e pré-concebidos dentro do seio familiar, o homem que ele convive em uma relação intergeracional com o pai e com o avô, ele foi forjado pelo pai e pelo avô. Dificilmente esse homem ele desvia do caminho. Você falou muito interessante sobre os ritos de passagem, nós até comentamos sobre os espartanos, né? Então, do 0 a 7, ele ficava só com a mãe, queria aquele cordão umbilical de cuidado, de carinho, de afeto, e aos 7 anos ele era retirado do seio da mãe e o pai chamava e falava, agora é comigo. Então, agora você vai ser forjado. Agora você vai entender o que é ter fome, o que é ter sede, o que é correr atrás do seu próprio alimento. Né? Mas o homem moderno, ele tem o quê? Ele precisa saber cozinhar? Não, ele tem iFood. O sonho da minha adolescência era o quê? Ter um carro. Os moleques hoje não querem, ele tem Uber. Então, ele não precisa cozinhar por causa do iFood, ele não precisa dirigir porque ele tem o Uber, ele não precisa aprender porque ele tem o chat GPT. Professor, eu não preciso saber a tabuada, o celular tem calculadora. E ele vai se fechando, se fechando, se fechando, no momento que ele fala, peraí, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou? Exatamente, você falando do carro, né? Eu também fui daquela fase que nós temos que se juntar para comprar o Fusca, comprar Exatamente. e etc. E lá você aprendia a trocar, andar com o pneu careca, trocar pneu, Se virar. se virar. Quantas vezes eu deixei o carro, Fusca, na esquina, no meio do nada, e sem step, e ter que sair empurrando aquele pneu careca, encontrar uma borracharia muito longe, às vezes pegar ônibus, etc., para você conseguir trocar o pneu. Falando de Fusca, falando desse rito de passagem, logo quando eu peguei meu primeiro carro, meu primeiro Fusca, aconteceu que deu um problema no motor lá e não quis mais pegar, e eu fiquei muito nervoso. E nesse momento eu entendi que não ia resolver nada, eu ia ficar bravo. Mas ali eu estava passando por um grande aprendizado. Eu tive que acalmar. E quem teve Fusca, Corcel, Brasília, Kombi, sabe do que eu vou falar. Se você tem um alicate, uma chave de fenda, né, e uma chave Phillips, você não fica... E foi ali onde estava passando uma senhora, ela falou assim para mim, olha, você não tem nenhuma ferramenta aí, coisa e tal, faz uma oração, abre lá atrás, você vai fazer o carro funcionar. Ao poder da oração. Ao poder da oração e o aprendizado que eu tive ali, né? Eu abri, refresquei a cabeça, fui lá, abri, eu mexi lá o meu Fusca tinha tem do alternador lá que tinha que dar umas batidas, né? Quem já teve Fusca como sabe como é que funciona? E funcionou. Olha só, é vivendo e aprendendo. Exatamente, ali eu fui forjado, teve um aprendizado ali, gerou que empatia, resiliência, eu fui forjado ali. Então, assim, quando você fala do Uber,
ele liga, pede o Uber, ainda pega o cartão da mãe e do pai ainda. Você tá entendendo? É muita facilidade. Não leva pancada, não sabe que empurrar um carro, não sabe que. Não tô desejando que você não tenha um carro novo. Mas se você não tem um carro novo ainda, é porque você não tá trabalhando o suficiente, você não tá produzindo o suficiente. E Esse daqui é a o ponto. pouco, o seu pai, sua mãe, a sociedade vai olhar para você e você não é mais interessante e vai ser visto como um inútil. E aí gera um medo, gera insegurança, gera a questão da identidade. Fica perdido, fica no vácuo, no vazio. Vocês entenderem que a comida não nasce na geladeira. Alguém trouxe aquela comida. Anota essa aí para Né? A você. comida ela não nasce na geladeira. Alguém teve que abastecer. Né? Joga a roupa espalhada. Assim que eu me casei, eu tinha o costume, ainda acontece, mas de espalhar a roupa pela casa. Até um dia que a minha esposa chegou e falou com toda a delicadeza do mundo: filho, vem cá. Tá vendo essas roupas espalhadas aqui? Aqui não é um hotel, aqui não é um albergue, aqui é um lugar onde a gente convive. Então eu faço uma parte, você faz a outra e juntos vamos conseguir transformar essa casa num ambiente habitável. Você entendeu? Quer dizer, a partir daquele momento eu evito, ainda acontece, mas eu evito de deixar a casa bagunçada. Cada um fazendo a sua parte. Agora, se o homem não está fazendo a parte dele, alguém vai assumir essa função. A partir do momento em que alguém assumiu a tua função, primeiro, qual é a tua função no mundo? Segundo, o que sobrou para você? Não sobrou nada, sobrou apenas baixar a cabeça e obedecer. E o homem não foi feito para baixar a cabeça e obedecer. Ele precisa construir. Isso que você falou, por exemplo, se você anda de carro velho é porque não está produzindo o suficiente. Para 90% das pessoas, isso é extremamente ofensivo. Meu Deus, ele está falando que eu sou pobre porque eu não mereço, porque não adianta você terceirizar a sua responsabilidade. É a tua responsabilidade produzir valor. Ponto. E hoje, com as ferramentas todas que nós temos, você não pode admitir ficar parado onde você está. Você precisa evoluir. Não consigo sozinho. Busca ajuda. Busca ajuda. Ó, com toda a visão, a experiência que você tem hoje, com essa fragilidade, com essa falha na masculinidade, com a sua experiência, qual é o caminho? Além da jornada de honra, o que o homem pode fazer para mudar o jogo da vida dele? Eu acho que a primeira coisa é a autorreflexão. Para com dopamina barata, para de ver site que você não tem que ver, para de rolar página de TikTok e fica em silêncio. Os senadores romanos, eles tinham uma técnica bem interessante, por isso que eu digo, o clássico não envelhece. O clássico é clássico, o velho é velho. Fusca é um clássico. Né? Tem carro, você pega um carro dos anos 90, hoje ele é velho, mas o Fusca é um clássico. Então, os senadores romanos, eles tinham o hábito de deixar o filho no ócio produtivo. Então, eles pegavam as crianças ali, geralmente no início da adolescência, você vai ficar aqui 2, 3 horas sentado, fazendo o quê? Nada. Porque é no momento em que você está fazendo, entre aspas, nada, que você está se conectando com o seu eu interior. Então, você começa a pensar, você começa a refletir. Porque durante o dia a dia a gente age muito no automático. E no instinto, tô com fome, tô com sede, tô cansado. Pensa quando você falou que o seu carro quebrou e aí você ficou com raiva. O principal objetivo, por exemplo, da jornada de honra é pegar essa raiva que é nossa, porque nós temos testosterona. A raiva, às vezes, ela tenta nos causar movimentos impulsivos, os quais, na maioria das vezes, a gente até se arrepende. Pegar esse impulso, essa energia da raiva e canalizar. Eu preciso canalizar toda essa potência de uma maneira que ela vire produtividade. Por que tem o cara que é mecânico ganha R$ 1.500 por mês e tem o cara que é mecânico ganha 12, 15, 20? Ele potencializou algo que já era dele. Então, cabe a esse homem, primeiro, entender que está errado, ele sabe, né? Como você sabiamente comentou mais no começo. Primeira fase da tua vida, até 20, 30 anos, você aprende. Até os 30 anos, você aprende. Jesus só começou a pregar lá, a fazer o que ele veio fazer aos 30 anos. Jesus, não estou falando de qualquer um. Dos 30 aos 40, 50, 60, você produz. E na sua velhice, você retribui. Então, primeiro, aprender. Se você não aprendeu no momento certo, se você não teve as referências certas, você identifica o problema e corre atrás das soluções. Agora, será que vai ser homem o suficiente para bancar isso? Ou você vai começar e depois vai falar, não é para mim. Então tem essa, como eu falei do exercício. Ninguém quer ser gordo ou ninguém quer ser extremamente magro, fraco, que não aguenta fazer nada. Mas será que você banca fazer uma dieta regrada, você banca acordar cedo, fazer exercício físico, trocar o chocolate por frango e arroz? Então,
O homem, ele só é livre quando ele faz aquilo que ele não quer fazer, né? Isso é ser livre. E o que mais falta na sociedade, se fosse resumir tudo em uma palavra só, disciplina. Uau, então nós vamos começar a falar aqui, já indo para uma reta final, sobre a reconstrução da masculinidade. Hoje nós entendemos que o homem precisa assumir isso de fato. Anderson, eu preciso dessa reconstrução. E para isso eu preciso estar no lugar certo, com as pessoas certas, ou seja, focar ao lado de pessoas que de fato também entenderam que precisam de ser moldado, né, para que você possa então ter esses resultados. Ah, eu não treinei, eu não tenho conhecimento, eu não produzi nada, e eu não vou retribuir o quê? E tem um número muito alto de homens vagando hoje com essa incerteza, né? Ou estão no nada. Agora, nesse caminho de reconstrução, há mais ou menos 15 anos, nasceu então a Jornada de Honra, com essa certeza de formar um grande exército de homens que de fato querem impactar, homens que querem impactar essa terra, homens que querem fazer diferença, homens que querem construir um legado, homens que de fato querem ensinar, contribuir e retribuir com a sociedade. Começando, você falou muito bem, com a essência do seu ser. Tudo começa em nós. E tudo, tem um versículo bíblico que fala que tudo começa na nossa mente, né? E isso é uma realidade, porque se eu começo a pensar diferente, se eu começo a sentir diferente, se eu começo a ter ações diferentes, com certeza eu vou ter grandes resultados também e diferentes. E se eu estou num grupo, se eu faço parte de um grupo que também está focado, está alinhado, está nessa mesma frequência, é só o tempo. É só o tempo para deixar madurar isso aí, para que, né, tanto eu quanto o grupo, nós possamos juntos ter grandes resultados. Eu tenho tido muitos mentorados, que eles mesmos chegam até mim falando: olha aqui como eu estava há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, olha como eu estou hoje. Né? E muitos homens que têm passado pela jornada de honra têm visto o quanto é importante tratar a essência do ser, ativar as suas competências naturais, entender que eu preciso de um mentor, eu preciso de ferramentas, eu preciso de acessar o meu intelecto e permitir conhecimentos novos, novas estratégias, para que eu de fato possa me tornar um homem mais produtivo e assumir o meu cajado. Se você está sentindo aí um desejo, sente que de fato você precisa assumir a sua hombridade, a sua virilidade, assumir o seu cajado, começar a produzir, a jornada de honra é o lugar certo. É aquilo, quem está nos assistindo, né, creio eu que a maioria do público seja masculino, ele já entendeu que tem alguma coisa errada. Ele sabe que, principalmente, você está no lugar errado. Isso é muito interessante porque dentro da sociologia nós vemos, por exemplo, a questão do barulho. Então, o lugar do pobre é onde tem mais barulho. O lugar de pessoas ricas é onde tem menos barulho. Por quê? Porque isso é proposital. Onde tem barulho, a mente não descansa. A mente ela vai estar vagando em busca daquela dopamina barata o tempo todo. Então, primeiro, eu identifiquei que eu estou num lugar que não é o meu lugar. Ponto. Isso é básico. Agora, eu preciso, de novo, ativar essa ideia que eu preciso sair daqui. Qual é o problema, o X da questão? Quando você tem uma doença física, ela se manifesta de uma maneira clara. Estou com uma dor na perna, estou com uma dor no braço, estou com uma mancha na pele. Isso é. Agora, quando esse problema é interno, é onde a maioria dos homens eles vão encontrar uma resistência maior a degladiar com ele mesmo. Então, ele vai se retrair e ele não vai assumir essa postura. Primeiro, assuma a sua postura. Você veio para produzir, ser produtivo. Segundo, busque ajuda. O homem doente, ele vai no médico. O homem pobre, ele precisa ter uma mentoria de, olha, hoje eu ganho um salário mínimo. Como que eu vou fazer para daqui 2, 3, 4, 5 anos eu saia desse salário mínimo e consiga sobreviver com dignidade? Por quê? Porque o dinheiro, ele te traz paz e tranquilidade para que você foque realmente naquelas coisas que mais importam. Imagina quão triste é para um homem, por exemplo, um filho pedir, sei lá, não estou falando um iPhone, um carro, estou falando um pacote de bolacha, um salgadinho de R$ 20, o cara não tem. De quem é a culpa? Do governo, da inflação, não sei de quem. Não, a culpa é tua. Você construiu família porque você quis. Então agora é a tua responsabilidade. Como você falou do Uber, o cara não tem um carro, ele vai chamar o Uber. O cara chama o Uber no cartão da esposa. Cara, o que você está fazendo na tua vida?
Você não consegue dar um pique de 100 metros. Você não consegue manter a geladeira da tua casa cheia. Você não consegue trazer paz e harmonia para o teu lar. Por quê? Toda aquela raiva que já é intrínseca nossa, você está despejando em cima da tua esposa e dos teus filhos. Você está desestabilizando um ambiente que você tinha que ser o telhado, o protetor. Né? O professor Léo me disse uma coisa maravilhosa que ele viu ou ouviu de alguém, que o homem teria que ser o telhado e a mulher a viga mestra. Então, se você tira o telhado, a viga fica desprotegida e cai. Se você deixa só o teto sem a viga, o teto desmorona. Então, entender essa parceria onde os dois se complementam. O que a gente vê muito hoje são casais competindo um com o outro. Por quê? Porque o homem perdeu a postura. Então, busque ajuda antes que seja tarde e você vive uma vida sem plenitude. Uau, anota isso aí, porque isso pode mudar o jogo. Sim. Né? Esse podcast aqui, esse conteúdo pode e vai mudar o jogo de muita gente. Por quê? A partir do momento que você tem consciência da ambiência, né, e começa a medir a frequência da sua ambiência, e você vai entender o poder da conexão, onde você está conectado hoje. Você Né? quer ver só, sem querer cortar, mas falando do lugar, pega os meus colegas professores que trabalham no Estado e trabalham em colégio público. Né? Então, eu vim do colégio público, onde tem professores maravilhosos que lutam com toda a garra para tentar trabalhar. A gente se lembra que nos anos 90 a briga do professor era por salário. Hoje a briga é para ter condições de trabalhar. Ele só quer conseguir trabalhar. E quando a gente vê, né, quando nós conseguimos observar dos colegas meus que saíram da rede pública e foram para a rede particular, eles falam, cara, é outra vida, outro ambiente, agora eu consigo dar aula. Por quê? Porque a essência dele é ser um explicador. Então, para ser um explicador, eu preciso ter gente que queira, para ensinar, eu preciso ter gente que queira aprender. Então, essa questão do ambiente, ela é fundamental. Se eu ando com perdedor, eu serei um perdedor. Se eu ando com drogado, eu serei um drogado. Se eu ando com preguiçoso, eu vou ser um preguiçoso. Se eu ando com obeso, eu vou ser um obeso. Tudo é o lugar. Então, identificou? Começa a mudar, começa a sair e já se projeta, como você bem falou, tudo antes de existir, existiu na mente. O cara que fabricou esse microfone, ele tinha esse microfone exatamente assim na mente dele e utilizou as ferramentas e a sabedoria para concretizar. Então, use as ferramentas, use tua sabedoria para concretizar aquilo que já existe em você. Uau, a ambiência e a frequência muda o jogo. Muda o jogo. Às vezes, né, você não precisa nem estar naquele condomínio, naquele lugar silencioso. Mas se você ajusta a ambiência Sim. e a frequência, já muda. Porque você consegue, então, fazer a entrega extraordinária que está em nós. Tudo está em nós. Sim. Nós precisamos estar no lugar certo, com as pessoas certas, para entender, ativar, acessar e ativar aquilo que está de melhor em nós, e com isso nós conseguimos, então, contribuir com qualidade. E você falou muito bem com a questão da ambiência aí dos seus amigos, e o quanto eles mudaram de ambiente, mudou o profissional, mudou a entrega. Olha o poder da frequência. E isso me fez lembrar também, você falando, se você anda com uma pessoa obesa, você se torna obeso. Se você anda com uma pessoa sábia, você vai se tornar uma pessoa sábia. E tem um provérbio que fala, né? Quer saber quem tu és? Olha com quem tu andas. Né? Se você começa a andar com pessoas com nível intelectual acima da média, umas pessoas que têm foco, umas pessoas que sabem onde estão, pessoas que buscam uma melhoria contínua, com certeza você vai mudar. O jogo da sua vida muda, porque você está num ambiente diferente. E é muito interessante, tem um monge beneditino alemão, ele fala sobre o poder de medir a frequência da ambiência. Se você sabe que aquela amizade que você está tendo hoje, você jovem, adulto, homem, que não te leva a nada, a lugar nenhum. Quando você começar a fazer esses testes e entender para onde está te levando, em todas as áreas da sua vida, você começa a aplicar isso, você começa já a ter grandes resultados. Né? Porque às vezes é uma conversinha, é uma roda que te motiva, te inspira e te motiva a preencher aquela lacuna, o espaço vazio que a natureza não aceita, lugar vazio. Então, às vezes é uma área da sua sexualidade, da sua afetividade, da vida profissional, né? Da sua autorresponsabilidade. E é incrível o que eu vou te falar, Luciano. É um poder da atração tão grande que, às vezes, se eu tenho uma disfunção na minha vida, no meu caráter, ou uma disfunção do meu caráter, um traço do meu caráter na sexualidade, por exemplo, parece que a ambiência onde eu vou, as pessoas só falam daquilo, só comentam daquilo, e o que acontece? Eu acabo alimentando aquilo que não é para ser alimentado. Na vida financeira não é errado. Uma pessoa que tem uma disfunção, né, de pagar a conta atrasada, parece uma coisa.
ela só começa a se conectar com quem fica emprestando dinheiro, Sim. com quem não paga, com quem não faz o que precisa ser feito em casa. Então, isso é um poder de atração muito grande. Eu lancei um vídeo agora, uma aula exclusiva falando sobre o poder da conexão. 3 níveis da conexão que Aristóteles, 500 anos antes de Cristo, já falava sobre isso. O poder, 3 níveis de conexão. Presta atenção e anota. A conexão por interesse, por prazer e por virtude. Às vezes o cara é um cara que até tem uma cultura de ser um homem virtuoso, mas ele está numa ambiência onde só existe o interesse. Exatamente. Do poder e do ser. Ou ele tem um poder, tem uma cultura, tem um valor, foi criado, foi programado, foi amoldado a andar com homens em lugares que as pessoas prezam as virtudes, mas está em um ambiente, uma frequência onde o prazer é alto. O que vai acontecer com esse homem? Ele vai negociar um valor dele, que é a virtude da prudência ou da justiça, por exemplo, e começa a quê? A satisfazer a vontade, a tendência da vontade. Aí perdeu o jogo. Então presta atenção. A jornada de honra, ela veio para construir um grande exército de homens que, de fato, querem, desejam se tornar homens virtuosos. São os homens que sempre impactaram antes de Cristo. Entende? Aonde os homens, os grandes filósofos se reuniam para crescer na graça e no conhecimento, e eram esses homens que dominavam as maiores cidades da época, os maiores postos e os homens que tinham os maiores acessos. Pensa que toda jornada tem um começo, né? E essa questão da ambiência dentro da jornada ela é muito interessante, porque nós, professores, aqui na escola mesmo, na escola com a qual eu trabalho, temos o exemplo de uma turma, a qual nós tínhamos metade da turma que era muito disciplinada e muito aplicada, e a outra metade era nota 5, 6. Com o tempo passando e a mediação dos professores, toda a sala hoje trabalha de uma maneira 9, 10. Então, o ambiente mudou. É uma sala que tudo que é proposto, eles conseguem fazer e buscam a excelência. O homem, ele precisa voltar a buscar a excelência. Então, a partir do momento que você muda o seu ambiente, como, por exemplo, na jornada de honra, onde todos os caminhos vão convergir a isso, você vai entender, por exemplo, aquela questão que a gente comentou já sobre o Diógenes. Então, Diógenes, ele era um homem desapegado de tudo, ele, no pensamento dele, todas as desgraças eram causadas pela ambição do homem, então ele não queria ter ambição nenhuma, ele não tinha nada, ele morava na rua, dentro de um tonel de barro lá, de maneira que ele tinha um copo, e um dia ele viu uma criança bebendo água com as mãos, ele jogou o copo fora, falou, não preciso de copo, não preciso de nada. E um dia ele encontra Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande está passando próximo a ele e fala, Diógenes, me diz uma coisa, peça qualquer coisa do mundo que eu trarei para você agora. E aí Diógenes olha para Alexandre e diz, eu quero que você saia da frente do meu sol. E o mais interessante é, o que Alexandre responde? Se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser Diógenes. Ou seja, se eu não fosse o homem mais poderoso da Terra, eu queria ser aquele que não é nada no sentido material de construção. Mesmo um homem que não tinha nada materialmente falando, ele construiu um valor para que todas as outras gerações entendessem o poder gerado a partir da comparação entre o tudo e o nada. Então não fique no meio. A média é lugar de medíocres. Busque sempre a elevação espiritual e buscar a sua essência para o teu máximo. Você precisa viver a vida na sua plenitude. Porém, não a plenitude apenas financeira, apenas da dopamina, do prazer imediato. A plenitude da disciplina. Então, vou dar um exemplo aqui, até um desafio para quem está assistindo a gente. Provoque-se. Então, a partir de hoje, você vai contar 2 semanas, você acordou de manhã, vai fazer 5 flexões. Isso mostra muito da disciplina. Então, não vou fazer, isso é besteira. Experimenta fazer. Amanhã você acorda de manhã, 5 flexões. Ou arruma a tua cama. Então, tem muito homem hoje que quer mudar o mundo, mas não arruma a cama. Então, vou fazer esse desafio. Durante 2 semanas eu vou fazer a flexão. Você vai ver que o teu corpo ele vai tentar te sabotar de todas as maneiras. Isso é besteira, esse cara tá louco, tá inventando moda, tá não sei o quê. Mas aquele que se propor a fazer um desafio tão simples, ele vai entender que eu venci o meu corpo a fazer esse desafio, então existem tantos outros desafios, os quais vão me levar a entrar na minha jornada em busca da minha honra. A honra já existe, ela precisa ser potencializada. Acessar e ativar. Exatamente. Isso é pessoal. E você falou tanto de Alexandre quanto de Diógenes. Os dois tinham, claro,
sobretudo a sua identidade. Exatamente. Eles sabiam quem ele era. E o homem que está no meio, entre Alexandre e entre Diógenes, ele está vivendo o estado de mediocridade, está perdido. Eu quero que você deixe aqui uma frase, um pensamento, uma sugestão para os homens que nos acompanham na jornada de honra. Pensa que o clássico, como eu já disse, já repeti várias vezes, não envelhece. Então, seja homem. Não importa se a sociedade está querendo esvaziar a sua vida de sentido, não importa que queiram empurrar a goela abaixo, que a verdade é relativa. Não, a verdade é absoluta. Para nós cristãos, a verdade é Cristo. Para aqueles que seguem qualquer outra filosofia, e está tudo bem, busque a tua essência. Não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Então, simples. Seja homem, assuma a sua responsabilidade e, a partir de hoje, tenha disciplina. Isso aí vai mudar o jogo. Uau. Muito obrigado pela presença aqui do nosso professor Luciano, é uma grande honra tê-lo aqui. E você fica atento, porque a jornada de honra ela nasceu há 15 anos, e há 15 anos, Luciano, nós viemos aí formando homens de fato a acessar e a ativar a essência do seu ser, ou seja, a acessar os seus valores, as suas competências naturais e com isso assumir o seu cajado. Muito obrigado aqui pela sua presença, viu?